Meu nome é Karina, eu sou mãe de 3 meninos, o Augusto, que é o mais velho, o Ângelo e o Antônio, que está no forninho. Meu nome é Rosângela, eu sou mãe de Jonatas e Débora. Meu nome é Adriana, o nome do meu filho é Guilherme. Meu nome é Rose, eu tenho 2 filhos, Lucas Vinícius e João Vitor. Olá, meu nome é Deise, sou mãe de Camila, Carolina e Cíntia. A minha maternidade não caminharia minimamente de forma saudável sem a minha fé, porque em vários momentos do dia a dia eu me percebo incapaz, limitada de lidar com algumas questões, muitas vezes de alcançar os corações dos meus filhos, mas aí eu lembro que eu tenho um Deus que me capacita, que me auxilia, que protege os meus filhos e estende a sua bondade, misericórdia e benignidade sobre a minha família. Eu creio que começa sempre pela oração, né? Eu tenho muitas experiências, através da oração, da busca pelo Espírito Santo, na palavra. Eu creio que é por aí que o Senhor, Ele nos capacita como mãe. Na verdade, não posso nem falar da minha maternidade, porque a minha fé ela influenciou bem antes da minha maternidade. Até porque minha maternidade foi uma maternidade um pouco tardia, então foram 7 anos esperando que essa maternidade chegasse, então o exercício da fé teve que vir bem antes disso, mas ela foi mais forte na minha vida quando no final desse processo aí, de 8 anos, de 7 anos mais precisamente, em que eu precisei fazer um tratamento e já praticamente no final desse tratamento, o médico falou para mim, você tem 35% de chance de que as coisas deem certo. E aí, quando ele me falou aquilo, aí a fé teve que entrar mais em ação do que antes. E aí a frase que me marcou nesse período foi, o médico me diz que eu tenho 35%, mas com Deus eu tenho 100%. É até difícil falar, mas a maternidade me aproximou muito de Deus. Assim que eu soube que eu estava grávida, é como se fosse uma virada de chave. Eu me tornei muito mais dependente de Deus, porque eu sabia que tudo que eu desejava para a vida deles tinha que vir de Deus, que é perfeito, que é forte, Então eu me vi assim, sendo muito... Me vi frágil, porque a gente deseja várias coisas, mas a gente não tem como cumprir tudo que a gente deseja para os nossos filhos, e eu me vi muito dependente. Então, para mim, foi uma bênção ser mãe. A fé, ela anda de mãos dadas com a maternidade, porque nós vivemos muitos desafios, experiências na nossa maternidade. Então precisamos dessa fé, precisamos exercitar esta fé. Senão não seria possível, criar uma criança com tantos desafios que a gente enfrenta. Então nós precisamos desenvolver essa fé junto com a nossa maternidade, que é cuidar de uma criança, proteger uma criança. Então precisamos pedir isso a Deus, socorro a Deus. Tem um texto, é um salmo, Salmo 126, foi um salmo que me marcou mais depois que eu soube da notícia de que eu estava grávida. E eu me lembro que eu vim aqui num culto e eu declarei esse salmo. Mas eu vou parafrasear ele, porque ele fala assim, eu vou falar ele de uma forma diferente. Salmo 126, versículo de 1 a 3. E ele diz assim, quando o Senhor restaurou a minha sorte, fiquei como quem sonha. Então a minha boca se encheu de riso e os meus lábios de júbilo. E então entre as pessoas se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por ela. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por mim. Eu tenho um versículo que sempre andou comigo, que eu sempre gostei muito dele, que é do Salmo 145,
versículo 18, a partir do 18. Mas o versículo 18 fala assim: perto está o Senhor. Isso sempre me acompanhou a vida toda, essa palavra. Perto está o Senhor daqueles que o invocam e o invocam em verdade. Uma mãe sempre vai invocar o Senhor com sua verdade, com seu coração. Então, esse é um versículo que sempre me acompanhou. Eu me casei e fui morar muito, muito longe, distante da minha família, muito distante da minha família. E o Senhor é que me sustentava, o Senhor que me ajudava. Então, eu tinha esse versículo no meu coração. Tinha também oração, buscava em oração, né? Buscava na palavra, buscava em oração. Teve uma oração que eu vou falar em relação a Camila e Carolina, que para mim foi assim, é uma oração muito engraçada, né? Mas assim, foi muito especial, né? Eu morava num duplex, né? E tinha aquelas janelinhas de madeira nessa casa, uma persianazinha, né? E ali eu olhava, naquela persianazinha, eu grávida, olhava e via uma vizinha minha penteando o cabelinho da filhinha dela. Penteava o cabelinho dela, fazia caixinha no cabelinho dela. E ali eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu quero uma menina para me pentear o cabelo. E ali eu não sabia que eu ia ter gêmeos. E o Senhor me mandou 2 meninas para me pentear o cabelo. Então isso para mim foi assim uma resposta de Deus, né, na minha oração ali, realizando o desejo do meu coração e me dando essas 2 menininhas para me pentear o cabelo. Como eu via a vizinha penteando, eu senti também esse desejo de ter uma menina para me pentear o cabelo. Vieram 2. E eu penteei por muito tempo aqueles cabelinhos. Eu lembro de uma vez que eu estava muito cansada. Na minha primeira viagem como mãe, o Augusto pequeno, bebê, e no meio de algumas noites mal dormidas, muito cansada, eu pensava, eu só queria dormir, eu só queria descansar ou poder fazer algumas coisas no tempo que outras pessoas, mães, talvez em outras fases, ou pessoas que ainda não são mães, fazem. E aí eu li um versículo que está lá no Salmo 63, versos 3, que diz assim: o teu amor, ou em algumas versões, a tua graça, é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. E nesse momento eu pensei, nossa, como às vezes eu posso estar reivindicando coisas desse mundo, tipo uma noite bem dormida, mas eu não posso me esquecer que a graça do Senhor, ela me basta. Ela é melhor do que a vida, melhor do que as coisas desse mundo. E é por isso que eu vou louvá-lo. E isso me deu paz para entender que aquilo era só uma fase, que aquilo ia passar e que o amor do Senhor me bastava. Olha, o versículo que toca muito meu coração fica em 3 João, capítulo 1, versículo 4, que fala assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. E a verdade aqui eu posso mudar e colocar o nome Jesus, né? Então essa é a minha maior alegria. A gente tem os nossos sonhos e desejos que nossos filhos vivam os projetos de Deus na vida deles, que são os projetos, e a vontade de Deus é perfeita, né? É agradável, e é o máximo que eu acho que a gente pode desejar, é eles estarem muito próximos de Deus. Sim, inclusive hoje é muito interessante, né? Quando eu faço devocional com a minha filha, Débora, né? Eu fazia com o Jonatas. Hoje, os dois de uma geração diferente, né? Jonatas hoje, Débora é uma filha, né, dessa geração, depois dos meus 40 eu tive a Débora, e o Jonatas hoje tem 23 anos, né? É meu filho mais velho. E nós orávamos na beira da cama e eu conversava com ele sobre as coisas de Deus, sobre o futuro, sempre aconselhando ele, né? E essas eram as experiências. E agora eu estou tendo essa experiência com a Débora. E é um pouco diferente, porque eles não são iguais, né? Um temperamento, né? Sempre são... O temperamento é sempre diferente. E, inclusive, ela é mais questionadora.
Um versículo que tem nos marcado é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. E ela gravou esse texto, né? E ela gravou e ela tem se interessado, né? Porque ela está no momento de sendo alfabetizada e ela, com isso, ela tem se interessado muito pela Bíblia, né? Tem perguntado, ela questiona também. Então, é muito interessante, né? E tem sido bênção, né? Essa experiência com ela. E eu creio que é através do Espírito Santo mesmo para nos ajudar como mãe, né, a conduzir nossos filhos. É só o Senhor Jesus mesmo, o Espírito Santo. Porque em nós mesmos a gente não consegue, a gente se sente incapaz. Mas o Senhor, Ele nos capacita. Eu creio. Ela foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu me vi mãe, né, quando a maternidade chegou na minha vida, eu acho que eu me tornei uma filha mais grata, né? Porque isso acontece com todo mundo, né? A gente vê aquela criancinha na nossa dependência e a gente se vê também, né? Com todos os cuidados que nossos pais tiveram. E eu sou muito grata pela vida dos meus pais, né? E a maternidade me revelava, né? A cada trabalho que eu tinha, a cada aprendizado que eu recebia, o quanto foi sacrificial também para os meus pais para me criar. Então, me tornou uma pessoa mais grata, mais sensível, eu acho que menos julgadora, né? Porque cada filho é um filho totalmente diferente e todos brilham igual, né? Então, me tornou mais sensível mesmo, né? Mais guerreira em oração, e é isso que eu gostaria de deixar de legado para eles. Eu não vejo muita diferença em mim antes e depois da maternidade. Não no meu jeito, na pessoa que eu sou. Eu vejo diferença hoje nas minhas prioridades, nas minhas preocupações, né, nas coisas que hoje eu penso mais antes de fazer. Eu lembro que eu tenho uma pessoa, né, que mora comigo dentro da minha casa, que olha os meus exemplos, que vê a forma como eu ajo, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu trato ele em casa, a forma como eu me comporto. Então hoje isso é diferente. Antes eu me preocupava comigo. E hoje eu tenho que me preocupar comigo e me preocupar com uma outra pessoa. Então eu não vejo essa questão de eu antes e depois. A maternidade ela não me mudou muito como pessoa, ela trouxe outras prioridades e outras preocupações que antes eu não tinha. A maternidade, ela faz a gente crescer, né, como ser humano, faz a gente crescer como cristã, né? Então, hoje, eu sou uma pessoa que a maternidade ela transforma a gente, ela transforma o nosso ser, né? Então, hoje eu sou uma avó super materna, uma avó exageradamente materna. Hoje eu sou essa pessoa. Hoje eu tenho 6 netos, né? 4 meninas e 2 meninos. E essa é a minha vida, essa é o meu ser hoje, né? Ajudar a cuidar deles. Quando me engravidei, né, pela primeira vez do Jonatas, porém muito jovem, eu realmente tinha muitas inseguranças, né? Eu tinha uma perspectiva de como seria, mas foi de uma maneira muito maravilhosa, né? Ela nos traz muita força, muita segurança. A gente começa a aprender, né, como mãe, como mulher, a cuidar, né? Antes nós éramos cuidados pelos nossos pais. Antes eu era cuidada pela minha mãe, né? E hoje, né, naquele momento, eu sendo mãe, cuidando do meu filho ali, né? Inexperiente, com medo, assustada, mas o Senhor foi mostrando ao longo do tempo, me capacitando e mostrando que eu seria capaz, que eu sou capaz, né? E não sou perfeita como mãe, sou muito sincera em dizer, não sou perfeita, mas é o Senhor que nos capacita. E a gente aprende também com as nossas mães, né? Com a minha sogra. Isso também é muito bom, muito, muito importante. E aí, depois dos 40, eu novamente, mãe,
mãe da Débora, e foi uma nova experiência. Eu já, né, madura como mulher, como mãe também, podendo mais uma vez, tendo a chance, né, de ter a Débora, uma menina, né? E eu posso contar, né, até uma experiência, né, de que o Senhor já tinha me prometido ela lá atrás. E o Senhor falou que me daria uma menina, um sonho. E o Senhor de fato me deu. Eu fiz uma oração ao Senhor e falei: Senhor, eu gostaria de ter mais um filho, com os meus 39 anos de idade. E eu falei: Senhor, eu tenho um filho maravilhoso, ele é uma bênção. Se o Senhor quiser me dar outro filho, eu gostaria de ter. Não vou ficar triste. Já sou grata pelo filho que o Senhor me deu. Mas se o Senhor me der mais um filho, eu vou ser muito grata. E eu não escolhi menino nem menina, mas eu tinha me esquecido do sonho lá atrás que o Senhor tinha me dado. E de fato, quando eu engravidei, o Senhor me deu a Débora. Débora veio para me desafiar, ela veio com outro temperamento. Em casa ela é tímida ao público, né? Com o público ela é tímida, porém em casa ela é a Débora. Ela né? Toda a casa, ela, o tempo todo ela quer atenção, mas é muito minha companheira, né? E é uma menina que, e eu falo, né, que os meus filhos, Senhor, eu louvo a Deus, eu gerei filhos para a glória de Deus, e a honra e a glória seja dada ao Senhor. Duas pessoas bem diferentes. A maternidade, eu estava conversando com uma amiga ontem, ela coloca um espelho diante de nós, e ela colocou um espelho diante de mim. Acho que Deus, através da maternidade, colocou esse espelho diante de mim e me revelou tantas coisas em mim que são feias, né? Então, muitas vezes, impaciência, a vontade de fazer as coisas com pressa, a vontade de fazer algumas coisas do jeito que eu fazia antes, né? Não respeitando o tempo das fases da vida. E eu tenho aprendido com o Senhor a viver cada momento, cada fase em que Ele me coloca, lembrando que já basta cada dia o seu mal. Eu tenho aprendido que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se hoje o dia foi difícil, amanhã Deus vai me dar a porção de misericórdia necessária. E eu posso dizer, sem dúvidas, que nessa caminhada da minha maternidade, eu tenho percebido como eu sou dependente do Senhor. Cada dia mais, isso fica claro para mim. Gente, o que é isso? Isso não estava no script. Deixa eu ver aqui. É pra ler em voz alta? Já tá me dando vontade de chorar, gente. Vai acabar com minha postura de durona aqui, ó. Isso aqui é uma coisinha pra você. Você vai rolando depois. Se você quiser, você pode ler em voz alta. Se quiser, pode ler. Será que eu vou conseguir ler sem óculos? Será que vai conseguir enxergar? Cadê seu óculos, Daisy? Vai rolando a tela. Rolando a tela. É pra mim ler? Tá. Bom, já veio a emoção, né? Ai, gente. No meu ministério do lar, que o Senhor te sustente, te conserve, mãe. Nos ensinar a amar a Deus e a entender que Jesus Cristo Já passamos por muitos desafios e conquistas, mas juntos vivemos. Você não se afastava dele e fazia questão de demonstrar isso para os outros. temos. Obrigada por tanto. Te amo mais ainda. Sabia que era ela, sim. Sabia que era ela. Ai, que linda. Obrigada. Poxa vida. Obrigada. Sei que é Deus que é a fonte da nossa alegria
e da nossa caminhada é sempre Jesus na minha vida, Ele é tudo, mas os meus filhos são realmente fonte de força, de alegria e de prazer na minha vida. Eu me apoio neles, nos meus sonhos e em tudo que eu vou fazer. Eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho muito orgulho deles na minha vida. Assim, o Guilherme, ele é um menino bem fechado. Ele é muito carinhoso, sempre foi. Sempre gostou muito de abraçar, muito de beijar. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me deu, que foi um privilégio. Eu fui escolhida por Deus para ser mãe dele, porque ele foi escolhido para ser meu filho, para ser do jeito que ele é. Porque por tudo que a gente tem passado, se ele não fosse do jeito que ele é e se eu não fosse do jeito que eu sou, a gente não tinha conseguido passar. Então eu só tenho que agradecer, louvar a Deus por isso. Eu amo Camila, eu amo Carolina, eu amo a Cíntia. São minhas companheiras, minhas parceiras. São mães exemplares também. A minha homenagem também para elas. São mães carinhosas, cuidadosas com seus filhos. E minhas parceiras sempre foram. Me ajudaram em tudo na minha vida. Sempre contei com elas e elas também, com certeza, sempre vai poder contar comigo.